O momento em que um envelope deslizou sobre a mesa, entre o pires e a xícara ainda quente, foi o momento em que minha vida tranquila começou a rachar como gelo sob um sapato. O café estava cheio de pequenas alegrias comuns, o cheiro de maçã assada que vinha da vitrine, o tilintar metálico das colheres no fundo das xícaras, a conversa amena de pessoas que nunca se tornariam amigas. Eu vinha ali todos os dias, sempre na mesma mesa junto à janela, observando a rua e inventando histórias para as pessoas apressadas. Era rotina, pequena defesa contra a casa vazia, contra a ausência dele. A mulher deixou o envelope sem olhar para mim. Tinha mãos ásperas, um casaco velho e um olhar que dizia haver pressa e medo na mesma medida. Ela inclinou o corpo, sussurrou algo que eu não esperava ouvir e que minhas próprias orelhas demoraram a processar. Não abra aqui. Foi só isso. Foi como se me entregasse uma bomba embrulhada em papel pardo e dissesse o horário em que explodiria. Depois se virou e saiu. Não olhei para trás. Segurei o envelope como se fosse frágil demais para tocar e terminei meu café com as mãos tremendo só um pouco. Levantei-me deixando o aviso da garçonete sobre a conta. O relógio da parede marcava os minutos como sempre, sem misericórdia. Na rua, o vento trazia cheiro de terra molhada, as árvores arqueavam-se como se também soubessem guardar segredos. No caminho para casa, eu pensei em deixá-lo no porta-luvas do carro e seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Em parte, porque viver com fantasmas já me ensinara a fingir. Em parte, porque abrir um envelope misterioso parecia uma provocação que eu não estava preparada para aceitar. Mas a curiosidade é um animal que não gosta de ser calado para sempre. Em casa, a cozinha era uma ilha de luz amarela, em meio ao azul frio do fim de tarde. Coloquei o envelope sobre a mesa, junto ao relógio de parede que Henrique gostava de ajeitar a cada domingo. O nome dele vinha à minha boca com a ternura de sempre. Henrique. Não era um nome que eu sussurrasse muito. Guardava-o como quem guarda remédio controlado. Ele tinha ido embora há alguns anos, lentamente, até que o adeus aconteceu de vez. Ainda sentia sua falta como se fosse possível medir, em espaços vazios, em xícaras esquecidas, na maneira como a sala parecia maior sem os livros que ele costumava espalhar. Abri o envelope com cuidado, as unhas fazendo aquele som de papel velho que lembra colheitas. Havia apenas uma foto dobrada e um bilhete curto. A fotografia mostrava a parte de trás do celeiro, o solo remexido e um marcador discreto, como se alguém tivesse colocado um pequeno estandarte naquela terra. A luz da foto era amarelada, de uma cena tirada à noite. A sombra de um carro, talvez faróis recuados. No verso, uma linha escrita à máquina, sem assinatura. Não aqui. Em casa. 11:32. O bilhete em letra miúda dizia: para Ana, confie em quem soube esconder. Não havia mais nada. E ainda assim, eu senti o peso de um mapa que só eu teria que decifrar. 11:32 se impregnou no ar como uma nota dissonante em uma música calma. O relógio da minha parede fez tic-tac, e eu contei mentalmente até que os números não fossem mais apenas números. Promisei a mim mesma que iria esperar a noite para entender. À tarde, mantive as cortinas fechadas, como quem se protege da luz e também da curiosidade alheia. Olhei para a foto, tentando recolher memórias que pudessem me servir de bússola. Se esta história está prendendo você, fique até o fim para descobrir o que havia no envelope. A espera é traiçoeira. A noite é um tecido cheio de pequenos cortes que a luz do dia não mostra. Às 11:32, o telefone tocou. Não havia identificação no visor, apenas o número desconhecido que a maioria das pessoas evita atender. Eu atendi porque o silêncio da casa era pesado demais. Eu precisava de qualquer som que não fosse o meu próprio pensamento rodando em círculos. A voz que saiu do telefone não foi um salto do além. Não quero contar isso como milagre, mas a sensação foi quase a mesma. Era a voz de Henrique, cortada, mas com inflexões que eu sabia reconhecer mesmo depois de anos. Havia um tremor que só o envelhecimento deixa nas palavras, e também uma intenção,
uma urgência meticulosamente ensaiada. Ana, disse a voz, e meu corpo respondeu antes que minha cabeça entendesse. Não confie nos abraços que brilham com dinheiro. Houve uma pausa que parecia medida por uma máquina. Olhe debaixo dos seus pés, confie no tempo e confie em Claire. A mensagem continuou com instruções enigmáticas, uma mistura de conselhos para o dia a dia, cuidar do gato, do tanque e de recomendações mais sinistras, nomes parcialmente pronunciados, datas, um telefone truncado. Ao final, um recado que parecia uma senha. 11h32. Humberto. A ligação caiu, deixando um eco que fazia meus dedos formigarem junto ao aparelho. Eu desliguei sem querer e segurei o telefone como se ele fosse uma pessoa viva. A explicação mais plausível veio de Clary, algumas horas depois. Clary fora voz e mão de Henrique na administração da propriedade por anos. Trabalhava como sua assistente e conhecia a teia de papéis, contratos e segredos do velho sítio, como eu não conhecia nem a própria cozinha. Liguei para ela depois de ouvir a gravação e quando ela atendeu, sua voz estava metade alívio, metade culpa. Eu pensei que ele já tinha me dito, disse Claire. Ele vinha falando disso, de esconder coisas, de... Não confie em todos. Achei que fosse paranoia dele, Ana. Sinto muito. Claire confirmou que Henrique vinha desconfiando de movimentações na conta dele e que havia conversas com advogados sobre medidas de proteção, inclusive a criação de um trust para a terra. Mas a parte mais importante, e a que me deixou mais tensa, foi quando ela falou sobre o container. Ele mencionou um container uma vez. Deixou anotado que, se algo acontecesse, havia material que precisava ser preservado em um lugar seguro. A palavra container caiu na sala com um som áspero. Container. Uma caixa, um depósito, provas que não poderiam ser queimadas facilmente. Nos dias que se seguiram, eu me movi como uma sortida entre a paciência e a ansiedade. Abri gavetas que não abria há anos. Passei meus dedos por papéis que cheiravam a tinta e a perfume antigo. Henrique não era homem de surpresas fáceis. Tinha o hábito do registro, do recibo, do comprovante meticuloso. Havia extratos bancários com saques grandes em noites que coincidiam com datas de festas na cidade. Recibos de empreiteira para serviços que nunca fizemos. Mapas rabiscados com pontos marcados que eu não soube interpretar de imediato. Em um envelope velho, encontrei mensagens impressas. E-mails trocados entre Henrique e um escritório de advocacia que tratava de assuntos sensíveis, expressões que casavam com contratos e com a montagem de uma estrutura legal para proteger a fazenda. Havia também fotografias. Fotografias que pareciam inocentes à primeira vista. Trilhas de pneus na lama que não coincidiam com nossos veículos. Sombras de máquinas. Uma imagem mostrava o tronco de uma nogueira, com sinais de remexida ao lado, como se a terra ali tivesse sido recentemente revirada. Embaixo de algumas fotos, anotações escritas pela mão firme de Henrique. Debaixo dos seus pés, confio em Ana. E às vezes, verificar 11h32. Era como se ele tivesse embaralhado as palavras para que só alguém atento reconstruísse o mapa. Lucas veio me ver em um desses dias. Ele sempre vinha com um sorriso que tentava esconder a pressa, com roupas que cheiravam a escritório e decisões. Lucas era o meu filho, prático, imperfeito, capaz de amar e de se perder em prioridades que não incluem sentimentos. O abraço que ele me deu na porta foi morno. Ele cheirava a talco e a perfume da nora, Marissa. Havia gestos que eu já conhecia. O ajeitar de cabelo, a pergunta rápida sobre a saúde e, nas entrelinhas, o olhar que avaliava o terreno para outras coisas. "Mãe, você está bem?" ele perguntou, olhos varrendo a sala como quem procura faturas venais. Fingi solidez. Ele se acomodou na poltrona e eu ofereci café. "Recebeu algo?" perguntou antes mesmo de me servir. Eu disse que sim. Mostrei a fotografia, o bilhete. Ele encolheu os ombros e sorriu com aquele tipo de sorriso que aprendi a desconfiar. "Provavelmente besteira, mãe. Gente que tem imaginação para criar mistério." Marissa entrou logo depois,
um sorriso organizado e uma fala mais arrumada. Ela fazia planos com a precisão de uma planilha. Casada com meu filho, cuidava das contas como quem cuida de uma pequena frota, com estratégias, cortes, números que se ajustam a uma verdade pragmática. Temos que pensar no futuro, Ana, disse ela. Você não pode administrar tudo sozinha. Talvez seja melhor considerar alguém que gerencie, para sua segurança. A frase veio disfarçada de preocupação, mas eu senti o fio de outra intenção. Segurança financeira. Vender, reestruturar, lucrar. Lucas parecia dividido. Ele tocou meu braço, pediu cuidado. Marissa falou de um advogado que poderia ajudar com uma avaliação. Eles não diziam as palavras diretamente, mas a urgência nas entrelinhas era clara. A terra era um ativo e, se algo acontecesse comigo, haveria decisões a ser tomadas. Em algum ponto entre o café e a conversa, percebi que não estava apenas diante de filhos preocupados. Estava diante de um mecanismo de pressão suave que, se deixado, poderia me empurrar para a margem. Houve um dia, lembro como se fosse um ferimento aberto, em que bateu à minha porta um homem com bons modos e um sorriso calculado. Ele se apresentou como Deputy Collins, do departamento local. Parecia preocupado com meu bem-estar. A voz dele tinha aquela cadência que tenta ser melhor que a situação. Estamos recebendo relatos, Dona Ana, disse, e por um instante eu não entendi quais relatos eram esses. Vizinhos têm notado visitas estranhas. Queremos garantir que está tudo bem com a senhora. Ele olhou para o canto como se esperasse ver sinais de abandono. Spun the wheels. Reparos. Aparentemente, a polícia local estava pronta a ser útil. Tive o apreço de agradecer, de mostrar cortesia, mas por dentro algo se fechou. Em conversas posteriores, Claire me avisou com voz baixa sobre o nome Collins. Ele tem aparecido onde não devia, disse ela. Henrique falou dele com desprezo, como se fosse alguém que gostasse de sorrir para a frente e pegar o que precisava por trás. Havia rumores, sussurros que circulavam junto com as folhas secas, pagamentos em envelopes, favores que se pagavam com omissões. Eu não podia provar nada, ainda, e fazia tudo com lentidão, medindo cada passo como se caminhasse por um campo minado. A investigação que eu mesma fiz não foi brilhante nem técnica. Não era feita com perícia, era feita com persistência. Eu lia extratos, comparava datas, anotava nomes em um caderno. Procurei no computador do Henrique, saboreando a velha frustração de quem não entende muito de tecnologia. Havia senhas, sim. Havia um padrão, sempre. A data do nosso aniversário, a palavra de um livro que Henrique gostava. Encontrei e-mails entre Henrique e um escritório que tratava de assuntos sensíveis. O termo voltava com frequência. Em uma conversa, Henrique manifestava preocupação com retiradas em dinheiro que não conseguiam se encaixar em nenhum projeto conhecido. Em outra, havia menção a movimentações subterrâneas e a entregas noturnas. As palavras eram quase literais, subterrâneas. Grant apareceu pela primeira vez no final de uma tarde cinzenta, do outro lado da linha. Ele deu a impressão de saber. Era amigo de Henrique, porém de outro tipo. Grant trabalhara com logística, conhecia rotas, caminhões, descarregamentos incômodos. Túneis, disse ele sem rodeios. Não como em filme. Túneis improvisados, galerias para ocultar cargas, entradas camufladas. Pessoas que usam propriedades grandes como passagem. Não é algo que aparece de um dia para o outro. A sua voz era direta e sem afeto. Ao mesmo tempo, ofereceu uma imagem que me gelou. Contêineres enterrados, selos falsos, registros forjados. O mapa que encontrei entre os papéis do Henrique se encaixou lentamente com as palavras de Grant e com a fotografia que recebera no envelope. Havia um ponto marcado, mais próximo do celeiro do que eu imaginava. Era um lugar que eu passava sem reparar, perto da velha nogueira que Henrique plantara quando nosso primeiro filho nasceu. Debaixo dos seus pés, ecoava a gravação. A frase tinha uma simplicidade macabra. O que era mais próximo, mais íntimo, mais vulnerável, seria justamente o que traiu a nossa confiança. As noites tornaram-se curtas em sono e longas em sensação.
Eu me peguei falando com a casa, perguntando ao vazio por respostas que não vinham. Recordava Henrique em detalhes pequenos, gestos que agora pareciam checagens que ele teria feito. A mania de bater 2 vezes no ombro da porta, o hábito de verificar o cadeado do celeiro. Em minha cabeça, a imagem dele sentado à mesa, anotando coordenadas, surgia com uma clareza que me doía. Ele havia preparado algo para o caso de... O caso de quê? De traição? De tentativa de tomar o que ele tanto prezava? Foi nesse entremeio de memórias e provas que uma discussão aberta e fria aconteceu com Lucas e Marissa. Eles chegaram com papéis de advogado, prontos para explicar que estavam agindo por meu bem. Mãe, é o melhor para você, disse Marissa. Não podemos deixar que você se sobrecarregue. Talvez um curador temporário para organizar as finanças, só até a poeira baixar. Havia um subtexto que queimou mais. Só até a poeira baixar, e então a possibilidade de mudança de titularidade. A manipulação discreta de documentos enquanto eu, supostamente, não estaria em plenas condições de decidir. Perguntei por que não simplesmente abrir os papéis comigo, por que a pressa nas formalidades, e senti Lucas tomar o lado da nora com olhos de quem tenta manter ponte entre 2 mundos. As conversas tornaram-se cada vez mais tensas. Cheguei a ouvir queixa de que eu estava paranoica por insistir em seguir chaves e coordenadas. Você está inventando um inimigo, disse Lucas numa tarde, sem perceber como as palavras o traíam. Mas eu não estava inventando. As provas estavam ali, no papel, na lama fotografada, nos extratos, nas mensagens criptografadas de Henrique. Eu precisava de confirmação externa. E era exatamente isso que Grant e Claire prometeram tentar obter, sem me deixar exposta como a dona nervosa da casa. Numa noite de chuva forte, recebi de Grant uma mensagem curta. Eles têm algo. Não podem ter certeza do container. Venha à propriedade amanhã ao amanhecer. Traga luvas. A mensagem não dizia com quanto apoio eu poderia contar. Não prometia polícia, não prometia segurança. Dizia apenas, venha. A chuva tamborilava nas janelas como dedos que insistem. Eu empilhei os papéis, coloquei a foto do celeiro no bolso e dormi mal, acostumada a sonhar com sombras que se movem embaixo da terra. Na manhã seguinte, o mundo estava lavado. O solo brilhava, recém-limpado pela chuva, e a estrada que levava à propriedade criara um desejo estranho de voltar atrás. Mas eu fui. Caminhei pelas trilhas que Henrique havia amado e jurado eternizar. Atravessei a porteira com o coração batendo num compasso que não era meu. O celeiro ergueu-se como sempre, grande e silencioso. Havia marcas recentes no chão, como se máquinas tivessem passado há pouco. Minha respiração ficou curta quando, perto da nogueira, vi um leve afundamento do solo, uma depressão circular que, para mim, tinha o significado de um batom em carta. Era a marca onde se escondia o segredo. Peguei a pá do galpão, uma velha ferramenta com cabo liso do uso. Senti o peso do metal na mão, e algo em mim decidiu que, se não eu, quem? A ideia de arrastar provas e não saber como apresentá-las a quem poderia agir me deu sede de movimento. Eu comecei a cavar. A cada punhado de terra que voava para o lado, sentia o passado do lugar se desfazer sob as unhas. Era um trabalho físico, simples e visceral, que me lembrava os dias bons, plantar, colher, ver o retorno do esforço. Neste trabalho, havia também uma vingança que eu não queria nomear. Não gostaria de descrever a cena com uma bravura que não existia. Fui interrompida. Não por palavra, mas por som. Pneus rangendo ao longe, luzes que se inclinavam pela estrada como olhos. O coração apertou. Pareceu-me que o chão inteiro segurava a respiração em torno de mim. Olhei para cima e, através da chuva, vi faróis vindo em minha direção. O som do motor falava de pessoas que não deveriam estar ali, ou que talvez, quem sabe, estivessem ali para me ajudar. Não consegui distinguir. Havia ainda muita coisa por entender. Por que enviar o envelope àquele café? Quem era a mulher de mãos ásperas? O que exatamente Henrique temeu?
E mais doloroso, porque Lucas e Marissa, meus próprios, pareciam alinhar-se com o movimento que me empurraria para trás. Eu sabia que não podia agir sozinha para punir, e não foi essa a minha intenção. Eu queria provas. Queria mostrar as provas a autoridades que não fossem cúmplices. Queria ouvir alguém dizer: nós verificamos, confirmamos, vamos agir. Até lá, a terra debaixo da nogueira me aguardava como um cofre que não se abre sem esforço. A chuva trouxe, junto do vento, a sensação de que eu estava sendo observada. O telefone vibrava com mensagens curtas e, em alguns casos, com silêncio das pessoas que eu esperava que aparecessem. Claire chamou para dizer que não poderia vir mais cedo, que tinha opções a cuidar. Grant telefonou de novo, com voz embargada, pedindo cautela. Eles estão se mexendo, Ana. Eles também sabem que você mexeu nos papéis. Cuidado com Collins. A frase foi como jogar sal numa ferida. Collins estava mais presente do que deveria. Havia uma teia. A pá bateu num objeto metálico. O som foi seco. Por um instante, o mundo encolheu. Escutei o metal tocar o metal, ouvi o ar fugindo de dentro de mim. Minha mão escorregou. Eu puxei. Havia uma tampa de ferro, enrugado e pesado, como o som de um adeus. A cena estava cortada por olhos e faróis. Eu me ergui, a respiração fazendo um zumbido, e vi aproximar-se uma figura solitária da estrada. Um carro que desacelerou, uma porta que se abriu, passos lentos. Parecia que a narrativa do que viria a ser ainda estava se moldando, com peças espalhadas pelo chão. Eu tinha um pedaço nas mãos. Um metal frio que parecia guardar promessas e perigos. A hora marcava no meu relógio pouco menos de 11h30. 11h32 gravava-se novamente no meu pulso, como um lembrete de que o tempo ali não era apenas um número. A voz do Henrique ecoou, ainda fresca, em meu ouvido. Debaixo dos seus pés. E sob a nogueira, sob o chão, algo, talvez muito, esperava para ser revelado. A tampa cedeu, com um som de ferro arrastando ferro, e um cheiro de graxa antiga subiu como se o metal guardasse seu próprio hálito. Puxei com as mãos até que o container inteiro emergiu, preto de terra, pesado como culpabilidade. Senti o corpo reclamar, a coluna, os ombros, e ainda assim havia uma clareza cortante. Aquilo era o que Henrique queria que eu encontrasse, debaixo dos seus pés. Antes que eu conseguisse levantar o peso sozinho, passos apressados cortaram o campo aberto. Claire apareceu atravessando a chuva como se tivesse corrido uma maratona contra o relógio. O casaco encharcado colava ao corpo, o cabelo grudado na testa. Seus olhos buscaram o container, pousaram em mim e depois foram para os faróis que se aproximavam. Achei que não vinha, ela disse, com a voz cortada pela chuva. Grant conseguiu um contato que pode estar a caminho, mas ouvi um carro há pouco. Quem mais sabia? Não consegui responder. As luzes no caminho se multiplicaram. 2, 3, depois uma fileira de faróis. Meu coração bateu rápido, como se o relógio da cozinha tivesse decidido fazer corrida. 11h32 ainda vibrava no meu pulso, como um número ritual que eu não sabia se devia completar com coragem ou com medo. Grant surgiu logo atrás de Claire, levando uma lanterna e um saco de lona. O rosto dele era uma mistura de alívio e tensão. Eles não sabiam que eu contataria ninguém ainda, disse baixinho, olhando por cima do ombro, vetando qualquer paz. Tive que acelerar as coisas. Liguei para alguém que conhece a corregedoria da cidade. Não confie no Collins. Ele tem ligação direta com o xerife. Vai vir gente dele, mas podem ser apenas para intimidar. Havia pragmatismo na fala dele. Peguei a lanterna e a fixei na tampa, tentando organizar a respiração. Os faróis pararam mais adiante. Um carro preto desacelerou na entrada da estrada de terra, e um homem com expressão polida saiu devagar. Vi o distintivo preso na cintura, refletindo as luzes como um metal que sorri. Deputy Collins, como a voz de Claire já havia anunciado. Ele caminhou com passos medidos, a capa brilhando de chuva, o olhar estudando a cena com a certeza do que busca quem quer encontrar desculpas antes das provas. Dona Ana, disse ele com aquele tom que tenta ser melhor que o contexto.
Recebemos uma denúncia de escavações não autorizadas na propriedade. Preciso ver o que está acontecendo. Havia camaradagem em torno das palavras, a tentativa de domesticar a situação com etiqueta. Ao lado dele, 2 homens uniformizados aguardavam, discretos, prontos para o comando. Grant reprimiu um riso baixo, que não soou de humor. Denúncia anônima? Perguntou, sem esconder a ironia. Collins olhou para Grant, mediu-o como quem confere se há veneno no copo. Podem ter sido vizinhos, ou um contratempo. O importante é garantir a segurança. Olhei para a terra exposta, para a tampa sorrindo de ferrugem. Por um segundo, desejei que Henrique estivesse ali, rindo da minha desordem. Em vez disso, tinha um pedaço da voz dele gravado na minha memória e nas fitas que logo teríamos nas mãos. Claire falou primeiro, com uma firmeza que não era de sua natureza cautelosa. Temos motivos para acreditar que há provas enterradas aqui, Deputy. O senhor talvez devesse chamar reforço. Alguém que não esteja envolvido com a cidade. Não queremos conflito. Collins apertou os olhos. Se tiver provas, então apresente-as às autoridades locais. Era a armadilha clássica. Empurre os donos do problema para a jurisdição que você controla. Não vamos deixá-los mexer sem acompanhamento, disse Grant, e por trás da frase havia um telefonema já feito. Eu não sabia como ele conseguira, mas soube lá que ele havia falado com alguém que não cruzaria acordos com Collins. Temos um contato que pode enviar alguém. Eles devem chegar em menos de 1 hora. Até lá, protegemos a cena. A chuva amainou em um ruído que parecia uma clarificação. Collins ergueu as sobrancelhas, calculou que a demora poderia lhe custar algo e, com um sorriso que queria ser corte, recuou para o carro. Vou anotar o que vi, mas saibam que eu vou instaurar uma verificação formal. Se houver algo ilegal, tomaremos providências. Havia ameaça nas entrelinhas. Grant fez menção de responder, mas Claire segurou seu braço com uma força que era quase uma restrição. Estamos esperando reforço, disse ela. Até lá, não há necessidade de pressa. Enquanto os homens foram embora, eu fiquei olhando para o buraco e para a tampa que agora respirava ao lado da minha mão. Havia um nó no peito que misturava satisfação e medo. Era sempre assim quando se revela uma ferida. Peguei a alavanca e abri o container. No interior, envoltos em plástico resistente, estavam arquivos em pastas de plástico, caixas com fitas, um cofre metálico menor e uma sacola plástica com uma pilha de cadernos. Grant retirou cuidadosamente um pendrive enrolado em fita isolante e Claire puxou um caderno grande com anotações em caligrafia firme. A caligrafia de Henrique. Havia também envelopes com recibos e, em um dos cantos, uma pequena caixa com uma gravação etiquetada. 11h32. Mensagem para Ana. Um nó se formou na minha garganta quando toquei o selo. Henrique havia programado tudo. Havia cuidado e medo, e um homem que previa o pior, com a sensibilidade de quem amava demais para não deixar trilha. Abrimos o cofre menor. Havia cartas, um documento com assinatura reconhecida, carimbos de advogado e um exemplar do testamento e do trust que Henrique havia criado muito antes do que eu imaginara. As lágrimas vieram sem aviso. Uma chuva interna que nem a chuva lá fora parecia secar. O trust nomeava condições claras. A propriedade deveria permanecer como unidade, administrada por um curador nomeado por Henrique caso eu não pudesse, com cláusulas de proteção contra a venda por decisões unilaterais. Era a arma legal dele, o mecanismo que garantia que a terra não fosse reduzida a cifras. Havia também uma carta, datada e fechada, com a caligrafia dele, apenas para mim. Li algumas linhas e fechei os olhos. Ele dizia que confiava em mim, que acreditava que eu veria além da aparência. Debaixo dos seus pés, relembrava o bilhete. A sensação era de ser amparada por uma mão que não podia mais segurar a minha. Mas o que selou a seriedade da caixa foram os pendrives. Transferi alguns para o computador que trouxemos no porta-malas do carro de Grant. Claire colocou uma das fitas numa pequena máquina que trouxemos também. Tecnologia humilde, mas suficiente para ouvir. A gravação começou com uma voz antiga,
e antes que o primeiro nome fosse dito, eu já sabia que era Henrique, consciente, com a clareza de sempre. Se isto chegou às mãos erradas, dizia ele, é porque minhas precauções não foram suficientes. Ana, se algo me acontecer, saiba que a verdade está debaixo dos seus pés. Há registros, fotos, extratos. Procure Claire e depois Grant. Não confie em Collins. A gravação tinha termos precisos, datas e menções a saques. E por fim, em voz quase de segredo, 11h32, Humberto. Quando as palavras cessaram, a noite retomou a sua respiração. Eu segurava um pedaço do marido que era mais do que lembrança. Era prova, era instrução. Aquilo desmontava parte do pânico e acendia a responsabilidade. Havia trabalho a ser feito, e não apenas de cavar. Havia ligações a serem feitas, passos a serem calculados. Tomamos uma decisão rápida. Fotocopiamos os documentos, colocamos as pastas em sacos selados e Claire fez um telefonema para o contato de Grant. Agentes federais, ela disse, sem acrescentar mais do que a necessidade. Eles vêm. Não podia haver soluções locais. Os sinais de conivência indicavam que isso precisava de olhos que não fossem os da cidade. Collins poderia maquiar o que queria. Um órgão maior teria interesses diferentes e mais imparciais. Num desenrolar que parecia pensado por outros antes de nós, os agentes chegaram na madrugada. Veio um carro com luzes brancas, homens com crachás grandes e vozes calmas que pediram para conversar. Havia um oficial alto que apresentou-se como supervisor de investigação. Recebemos alerta de movimentações atípicas e solicitação de preservação de cena. Por favor, nos deixe conduzir. Eles tomaram o container, catalogaram as provas e pediram minhas versões dos fatos. Respondi com os detalhes mais econômicos possíveis, não por receio de omissão, mas por confiança minuciosa naquilo que tínhamos escondido. A cena foi fotografada, os pendrives encaminhados para análise pericial fora da cidade. Collins, parado no canto, observava com uma expressão que eu não decifrei. Talvez raiva, talvez medo. Havia algo como um encontro de peças que não favorecia a sua posição. Quando saiu o boletim, algumas horas depois, foi claro que algo maior se movia. Os agentes confirmaram que o material tinha indícios de atividade ilícita, registros de saques, transferências mal explicadas, recibos de empresas fantasmas e comprovantes de pagamento. Havia também imagens que mostravam veículos desconhecidos entrando e saindo da propriedade à noite. O veredito inicial foi de que havia indícios suficientes para uma investigação mais profunda. Collins foi convocado a depor sobre as denúncias de conivência. Eu senti, por dentro, uma espécie de justiça que não se consumava em espetáculo, mas em trabalho metódico. Nesse ínterim, Lucas e Marissa passaram a aparecer mais. A tensão doméstica que antes andava por entre sorrisos rígidos ganhou a frontalidade de vozes altas. Em uma tarde, enquanto eu organizava os papéis na mesa da cozinha, Lucas entrou e bateu a porta com força. Havia um tremor em sua voz. "Mãe, temos que cessar isso", disse ele. "Seus procedimentos só vão nos atrapalhar com advogados. Isso vai custar dinheiro." Havia no olhar dele uma mistura de medo e cálculo. Marissa, ao lado dele, falava com calma cirúrgica. "Podemos resolver isso internamente. Um acordo, um repasse, algo que nos mantenha a família unida. Você não precisa passar por isso sozinha." Havia nessa oferta a proposta de apagar rastros contratuais. A linguagem era diplomática, mas sua função era cortar possibilidades. Eu olhei para as pastas sobre a mesa. Tínhamos pessoas que podiam confirmar nossas suspeitas. Claire, Grant, os agentes que vieram. Eu sabia também da fragilidade de Lucas diante do dinheiro e do medo de perder o estilo de vida que ambicionava. Não demonizava inteiramente o meu filho. Vi nele a pressão de um homem que, talvez, acreditou em soluções fáceis. Ainda assim, havia provas que o amarravam. Eles tentaram usar a via jurídica para me afastar. Mencionaram curatela, incapacidade momentânea, preocupação com meu estado emocional. Soube das tentativas quando recebi, por um advogado que não era meu,
notificações pedindo avaliação médica e nomeação de um curador temporário. Era um ataque de múltiplas frentes: legal, emocional, institucional. Eu respondi com a mesma lentidão que Henrique havia preconizado. Documentação organizada, procuração de um advogado de confiança, cópias do trust e das mensagens que visavam demonstrar que eu era capaz de gerir a propriedade e não estava paranoica, apenas prudente. O dia em que propus um encontro para tratar das coisas foi o dia em que se armou a isca. Eu comuniquei a Lucas que iria entregar as chaves de um galpão que, segundo ele insistia, poderia ser vendido para capitalizarmos investimentos. Quis que ele viesse. Marissa aceitou aparecer para conversar, acreditando que poderia conduzir a conversa para um acordo. O plano, urdido em noites de chamadas e encontros com Claire e Grant e com os agentes que já vinham coletando provas, era simples na forma e complexo na moral. Levar Lucas e Marissa a um local onde pudessem ser observados e, se necessário, interceptados por autoridades competentes sem expor-me à violência direta. A tarde estava quente. O ar cheirava a terra seca e a feno. Preparei café e segurei a xícara como se fosse uma medalha de paciência. Quando bateram na porta, eu sabia que, de certa forma, aquele era um encontro com o passado e com as escolhas que moldaram o futuro. Lucas entrou e tentou sorrir, como quem tenta esconder uma falha. Marissa manteve a postura de sempre, impecável, com uma pasta que parecia conter a vida organizada. A conversa começou fria, com protocolos básicos. Lucas falou de uma avaliação, de um advogado, de prazos. Marissa falou de segurança financeira, de passar a propriedade a um fundo que garantiria a longevidade. Em suas palavras, havia cinismo. A preocupação com o dinheiro sempre soa como cuidado para quem vive de números. Eu ouvi, deixando que falassem. Em alguns momentos respondi com frases curtas. Não é sobre vender, disse. É sobre preservar. Eles, por sua vez, insistiam. Mãe, olhe as contas, disse Lucas. Não podemos ficar presos ao passado. Foi então que, com a calma de quem já havia visto o palco final, Claire entrou com uma xícara de chá para quebrar a tensão. Um movimento que era parte cortina, parte prova. Grant entrou logo depois com uma expressão sombria. E no momento em que Marissa virou a cabeça, um agente entrou, com crachá visível, pedindo educadamente algo que soou como ordens suaves. Senhor Lucas, por favor, acompanhe-nos para prestar alguns esclarecimentos. A cena desdobrou-se com a lentidão de um filme insuportável. Lucas tentou recuar. O que é isso? Ele perguntou, os dedos se fechando na pasta. Claire apresentou documentos, recibos, fotos, transferências, e eu vi o rosto de meu filho mudar de cor, a tentativa de composição desmoronar. Houve confissão, contorno, justificativas sobre dívidas, sobre pressão de terceiros. Marissa tentou negociar. Podemos explicar. Não é o que parece. Mas os agentes não improvisaram em meus termos. Tinham uma lista de fatos, datas, conexões. Collins apareceu na porta alguns minutos depois, arrogante, talvez pensando que controlava o espetáculo. Os agentes chamaram-no para fora e, com voz seca, disseram que ele deveria acompanhar para prestar depoimento como testemunha, nada mais. A expressão no rosto dele foi de um homem que sabia que o próprio jogo havia virado contra si. Quando os algemas fecharam os pulsos de Lucas, senti algo quebrar dentro de mim que não era nem culpa nem alívio, mas uma mistura das duas. Ele chorou, por fim, como os homens choram quando descobrem que as escolhas que fizeram para se proteger eram, na verdade, prisões. Mãe, ele tentou dizer, e eu me aproximei, sem tocar, com a voz mais leve que pude. Eu te amo, Lucas, mas eu não posso ser cúmplice daquilo que destrói a terra que seu pai amou. Não era aleivosia, era um espelho que eu lhe estendia. Marissa, diante da possibilidade de acusações, teve uma abordagem distinta. Frieza e cálculo. Tinha documentos que sugeriam acordos e empresas que serviam de fachadas. Quando os agentes lhe perguntaram sobre pagamentos e conexões com empresas, ela respondeu com termos técnicos e depois com silêncio, conforme a necessidade das palavras.
No fim das contas, as evidências foram suficientes para que os agentes procedessem com prisão dos envolvidos, que demonstravam ligação direta. Collins também foi levado para averiguação pelas mensagens e comprovantes que indicavam repasses. Houveram defesas, choro, tentativas de negociar. O processo era agora uma engrenagem institucional trabalhando em cima do que Henrique havia previsto. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de audiências, perícias e esperas. Havia profissionais do outro lado, investigadores, promotores, advogados que vinham de fora do círculo pequeno da cidade. O trust foi validado por um advogado especializado que confirmou sua solidez. Henrique havia previsto tudo com precisão jurídica, deixando cláusulas que impediam a alienação da propriedade sem validação real. A defesa dos acusados tentou argumentar irregularidades na coleta de provas, mas a documentação do container, o histórico de saques e as imagens foram persistentes. Em sessões formais, documentos eram exibidos e testemunhas ouvidas. Claire e Grant foram essenciais, e as análises periciais dos pendrives mostraram transferências e comunicações que ligavam Marissa e Lucas a empresas fantasmas e a depósitos em contas intermediárias. Collins foi acusado de corrupção por receber pagamentos e ocultar informações. Em seu depoimento, a defesa tentou pintá-lo como um homem influenciado, mas as mensagens interceptadas não permitiram inocência limpa. O momento em que o promotor fez a ligação entre a propriedade, as empresas e os pagamentos foi um corte que abriu feridas, mas também trouxe pertencimento a quem sofrera injustiça. A cidade acompanhou com uma mistura de choque e frieza calculada. Ninguém gosta de descobrir que pessoas respeitadas participam de fraudes. Para mim, cada sessão era um reencontro com os passos que me levaram até ali. O envelope no café, a gravação, a nogueira, as pegadas de pneus. Quando finalmente houve uma deliberação que implicou meu filho e a nora, senti a realidade se solidificar em responsabilidades. Lucas fez um acordo parcialmente colaborativo em troca de pena reduzida. Confessou envolvimento condicionado a pressões financeiras e a uma rede que prometera retribuições. Marissa resistiu até o último instante, mas foi responsabilizada em processos que reconheceram seu papel estratégico. Collins enfrentou suspensão e investigações internas, e o expediente de conciliação da polícia local foi questionado em público. Enquanto isso, as propriedades ficaram protegidas pelo trust. O advogado de Henrique, cuja assinatura estava na mesa do container, apareceu em audiência e confirmou a intenção do marido: preservar a integridade da terra e garantir minha autonomia. Não foi uma simples vitória. Enfrentar a traição de alguém que você criou dói em formas que o tempo não alisa completamente. Mas havia, junto com o choque, um fio de alívio que corria como água sob pedra. Eu não perderia a terra. Henrique, pelo menos no papel, me salvou do desmembramento. A reconstrução foi lenta. O público da cidade olhava com compostura e curiosidade. Alguns evitavam contato, outros ofereciam palavras que soavam como bálsamo. Claire continuou a trabalhar ao meu lado, seu rosto carregando uma intensidade que transformou-se em lealdade. Grant ficou mais recluso, ocupado com contatos que evitavam a exposição. A casa precisou de reparos, não só nas telhas, mas no tecido das relações. Houveram conversas longas com Lucas após a prisão e as negociações. Houve um desejo dele de reparar, de trabalhar na propriedade, de reconstruir uma vida de forma honesta. Não sei se o perdão se dá em inteiro, mas houve passos pequenos e reais. No fim, o juiz homologou acordos que responsabilizaram os envolvidos, confirmou o trust e autorizou a restituição de parte dos valores recuperados ao cofre da propriedade, um paliativo contra os danos. A verdade emergiu, lenta e metódica, e o sopro público que se seguiu não apagou a ferida, mas a tratou com cuidado institucional. A justiça não foi um espetáculo de punição, foi um processo que devolveu, na medida do possível, a ordem. Eu participei de audiências, falei quando necessário,
e aprendi a força de uma voz que se recusa a ser silenciada. Os meses depois trouxeram uma rotina renovada. Eu voltei a frequentar o café, desta vez com menos medo de envelopes e mais vontade de olhar as pessoas nos olhos sem inventar histórias sobre elas. O cheiro de maçã assada continuava a ser um conforto. O relógio de Henrique foi reorganizado no domingo seguinte por minhas mãos trêmulas e o tic-tac parecia novamente apenas o compasso da minha casa. 11h32. Perdeu aos poucos seu poder de provocar angústia. Tornou-se apenas um número que dava nome a uma hora em que comecei a agir. Uma tarde, enquanto caminhava pela cerca velha, encontrei um grupo de vizinhos que me olhavam com curiosidade e talvez respeito. Um deles, que sempre gostara de palavras simplórias, disse que eu era uma mulher de fibra. Sorri por dentro, sem achar que merecia tanto. Não era fibra mística. Era a soma de cuidados de um homem que preparou caminhos e de amigos que se dispuseram a interpretar suas advertências. Havia falhas, arrependimentos e um preço a pagar. Havia também a possibilidade de recomeçar. A terra, meu bem mais precioso, respondeu. Plantamos novamente alguns trechos que haviam sido negligenciados. Reforcei a cerca onde foram feitas entradas noturnas. Convidei trabalhadores locais para tarefas que garantissem renda e ocupação. O que era possível reconstruir, eu reconstruí. E embora a presença de Henrique não estivesse mais fisicamente na casa, sua marca ficou cravada no solo e nas decisões que fizeram a diferença. A carta dele, guardada e lida e relida, me lembrava sempre do que importava: proteger o que é de todos nós. Uma vez por mês, encontro-me com Clary e Grant para revisar coisas práticas. Clary trouxe, certa manhã, uma receita de bolo que ela dissera ter aprendido com a esposa de um antigo parceiro de Henrique. Fomos até o café e rimos de coisas triviais, uma terapia que se fez com migalhas e xícaras. Grant, por sua vez, vem de vez em quando para ajeitar o portão com a sua precisão de logística e sem tanto cinismo como antes. Há uma leveza no convívio que é fruto de trabalho conjunto e não de esquecimentos. A última vez que visitei a Nogueira, no fim de um dia de sol ameno, sentei-me sob a sombra que ela continuava a oferecer. O relógio do meu pulso marcava 11h32 sem cerimônia. Uma coincidência que eu, às vezes, ainda sentia como um aceno do destino. Fechei os olhos e, por um instante, senti as mãos de Henrique como uma memória que aquece, não como uma presença impossível. Pensei em como as traições podem vir de dentro, muitas vezes com rostos conhecidos e palavras de cuidado. Pensei também que a coragem não tem idade. Às vezes, ela aparece como insistência, como recusa em aceitar que a memória de alguém amado se perca por interesses baixos. A vida continuou, com seus dias de sol e sua chuva inesperada. Às vezes, à noite, ainda ouço o tilintar das colheres no café da vitrine quando passo em frente. E por um segundo, lembro do envelope, da mulher de mãos ásperas e da frase: "Não abra aqui. Hoje eu abro." Não envelopes misteriosos nas mesas alheias, mas os arquivos que me pertencem, papéis, lembranças, convites para viver. O que ficou foi a certeza de que as coisas enterradas não morrem simplesmente. Elas exigem que alguém venha até elas, que remova a terra e que traga a luz. O nome do lugar ficou longe de ser o mesmo nas rodas de prosa. Houve quem dissesse que a cidade mudara, outros que tudo voltaria a ser como era. Nenhuma dessas afirmações é inteira. O que posso dizer com convicção é que quando a verdade foi exposta, houve um alívio que não tem glamour. Foi um trabalho paciente, muitas vezes solitário, em que aliados confiáveis e procedimentos institucionais se entrelaçaram para formar uma resposta que não foi nem vingança, nem compaixão ilusória, mas justiça em seu formato humano, lento, técnico e, por vezes, rude. Certa tarde, encontrei o bilhete que me fora deixado entre os documentos. A frase miúda: "Confie em quem soube esconder." Sorri para a letra de Henrique e isso doeu e aqueceu ao mesmo tempo. A terra está aqui. A casa está aqui. Eu estou aqui. As marcas do que aconteceu permanecem, assim como cicatrizes que contam histórias. Acredito que a força que me sustentou não foi apenas a vontade de reter um pedaço de terra,
mas também o respeito pelaquilo que Henrique construiu e o desejo de que nossas coisas sobrevivam a escolhas alheias. Aprendi que proteger um legado exige ação tanto do coração quanto da lei. Se esta história traz a você alguma pergunta sobre confiança, sobre idade ou sobre o que somos capazes quando confrontados com traições, compartilhe sua reflexão. Há muitas formas de coragem, e às vezes a escolha de permanecer e cuidar é a mais difícil e a mais necessária.